O velho e querido Instituto de Educação Américo Brasiliense tem um novo nome hoje, mas ele continua sendo aquela escola que trouxe para a nossa cidade, para a nossa região, um ponto acima na escola e na educação do ABC. Foi o nosso primeiro ginásio público. Para contar essa história, para falar um pouquinho do Américo Brasiliense, nós recebemos nos estúdios da TVT, com muita alegria, a sua diretora, Dona Alice Marcelina Martins de Oliveira Gaiarsa, e a vice-diretora, Suzy Romão Domingues. Professora Alice, professora Suzy, muito obrigado de aceitarem o convite da produção e estarem conosco no Memória na TV. Foi toda nossa. Então, são tantas coisas, são tantos materiais, vamos tentar começar lá do comecinho, né, dessa história. A gente falou 60 anos completados em 2007. Então, fazemos as contas, 1947. Né? A região crescia, era necessário ter um ginásio. Como que é essa história, professora Alice? É assim, a Escola Estadual Dr. Américo Brasiliense, ela contribuiu muito, e contribui ainda pela cidadania e pela identidade andreense, né? Uhum. Então nós vamos remontar a 1947. O que acontecia na época, né? Era o final da era getulista, era uma situação pós-guerra, né? E a industrialização e a urbanização, né, trouxeram a classe rural para as cidades, né? E houve, então, uma transformação política, né? E com o aumento da classe do proletariado. E, em vista disso, a classe média, ela clamava por uma reforma de base. A classe trabalhista, ela pedia para que se cumprisse a Constituição de 1946 e pedia por cursos e escolas, né? E o ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, não poderia estar fora disso, né? Então, também com a luta pela democracia e com as indústrias surgindo, né? Havia movimentos populares pedindo por escolas públicas. E foi nesse momento que surgiu o Américo Brasiliense. Começa pelo nome, né? Quem foi o Américo Brasiliense? O Américo Brasiliense foi um grande estadista. Nós até temos um desenho dele, né? Temos desenho dele. Sim, Dr. Américo Brasiliense de Almeida Melo. Engraçado que do lado da minha sala tem um quadro a óleo dele, né? E de vez em quando os alunos perguntam, quem é esse homem aí? Eu falei, é o Américo. Esse é o Américo Brasiliense, né? Ele foi um grande homem, um grande estadista, advogado, um grande advogado. O pai dele já era político, ele nasceu em Sorocaba, mas ele teve uma influência muito grande a nível de Brasil mesmo, né? Inclusive até ele influenciou a proclamação da República, foi um dos que fez parte da proclamação da República. Ele na época era outro nome, mas seria hoje o governador de São Paulo, ele foi governador também do estado do Nordeste, foi convidado para ser de Pernambuco, não quis. Então ele foi uma pessoa muito atuante, né? E muito querida. E o senador Flacker, que era pai de Antônio Flacker, que era prefeito na época, era muito amigo dele, do Américo Brasiliense. Então fez questão que fosse... Muito legal isso, né? Quer dizer, o Antônio Flacker, filho do senador Flacker, na época da criação da fundação... Ele era prefeito. Era o prefeito, de Santo André, né? Então, por influência, os republicanos antigos... Os republicanos antigos, né? E aí fizeram questão, né, que fosse, né, bem interessante. Aí depois, em 1947... 10 de março. Então, por isso que 10 de março é considerado a data da criação da escola. Porém, nós comemoramos, por tradução, e a escola sempre comemorou, dia 8 de agosto. Por quê? Porque é o dia do nascimento do Américo Brasiliense. E também, foi o dia do lançamento da pedra fundamental desse novo prédio. Pois é. Né, que foi. Porque esse novo prédio já é de 62, 1962. Mas antes disso, a escola funcionava... Então, porque ela iniciou assim, em 47, no que é hoje o museu, né? Na Senador Flacker. Na Senador Flacker, que era o Grupo Escolar José Augusto de Azevedo Antunes, né?
Depois, isso foi 47. Aliás, em 47 foi a criação. A criação. Em 48, 1º de março de 48, que começou a funcionar Quer mesmo. dizer, efetivamente, agora no dia 1º de março de 2008... Que seria o início os 60 anos 60 das aulas. Das aulas mesmo, Ah, de que legal funcionamento. isso, hein? Puxa de vida. funcionamento. Tá. Depois, em 49, mudou para a Avenida Portugal, assim, provisoriamente, numa casa adaptada e com barracões, barracões que foram adaptados em sala de aula, né? E isso foi foi 49, isso. Aí, em 1950, mudou como, virou colégio estadual, porque era ginásio estadual, virou colégio estadual e escola normal, né? 1950. E em 52, virou Instituto de Educação, né? São essas imagens que a professora Suzy vai nos mostrar, né? Então, Aqui. aí é o casarão. O casarão onde funcionava na Avenida Portugal, todo aberto, sem muros. Aqui nós já temos algumas professoras. Aqui já E na com a época construção da do novo construção do novo prédio. A gente vê lá atrás a construção. Os primeiros blocos, né? Os professores da época. A elegância das professoras da época. Verdade. Com bolsa, com casacos. Casaco de pele, essa daqui. Olha só que chique. Já na outra imagem, o prédio É pronto. uma imagem um pouco mais ampliada. Ainda em construção. Ainda em construção. Prédio novo, né? Certo. Que foi inaugurado em 1962 pelo então governador Carvalho Pinto. Isso mesmo. Né? Inclusive o arquivo do TVT tem um filme dessa inauguração. E conversando com os ex-alunos da época, Ademir, eles dizem que eles tiveram que mudar de repente, né? Teve um prazo e tal. Aí chegando lá, faltava luz e demorou. Aí eles começaram a fazer fizeram um movimento para que acabasse, terminasse logo, concluísse. As né? obras. As obras, para poderem ter aula normalmente, né? Porque eles vieram assim, provisoriamente também para o prédio, né? Nós vamos aproveitar um minuto que nos resta para mostrar duas relíquias da escola. Eu não conhecia esse convite, é um convite. É um convite de formatura. É um convite de formatura do Instituto de Educação Américo Brasiliense de Santo André, em Madeira. Olha que chique. E aqui os nomes da turma, né, de 65 para 66, com várias atividades, inclusive no Cine Tangará. E o patrono do baile foi o empresário Adib Chamas do Moinho São Jorge. Né? Isso é uma coisa... Eu não conhecia dessa forma. É o papel e a madeira. E um outro aqui mais recente, é um troféu dos 50 anos do Colégio Américo Brasiliense. Foi um dos troféus, porque nos 50 anos, né, nós tivemos várias comemorações. E o jornal Educação ABC, então, nos homenageou e nos entregou esse troféu na ocasião, né? Tá certo. 50 anos. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e no retorno mais histórias do Américo Brasiliense, inclusive de um funcionário que foi homenageado pela escola. Até já.